Bem, hoje a gente vai falar com relação à morte de abelhas, né? O que vem causando essa mortandade e qual a importância das abelhas aí para a polinização, para a produção de alimento, tá? A gente não tem dados muito recentes, mas essa pesquisa aqui de 2013 demonstra o quê? Que o Brasil foi o país que mais gastou mais consumiu agrotóxico no mundo, tá? Então, uma pesquisa aí da FAO, né? E mostra aí que o Brasil foi o país que mais, em 2013, o país que mais consumiu agrotóxico, seguido aos Estados Unidos, China, Japão e França. E, além disso, a gente vem aí num crescimento, ó. Desde o ano de 2000, o consumo de agrotóxico no país só aumenta, tá? Então, nós somos aí os campeões, né? Quando o assunto é consumo de agrotóxico no mundo inteiro. Mas e qual o problema disso? O problema disso é exatamente que acaba afetando aí os polinizadores, né? Então, qual a importância dos polinizadores? Nós sabemos hoje em dia que as abelhas representam, entre os animais, né, 77% dos polinizadores, seguido das moscas, morcegos, vespas, besouro, pássaros, borboletas e mariposas. Ou seja, os agrotóxicos, em especial os inseticidas, né, afetam não só as abelhas, como também moscas, vespas, besouros, borboletas, mariposas, né? Então, aí esse é o prejuízo aí dos inseticidas nos polinizadores. Atualmente são conhecidas cerca de 20 mil espécies de abelhas, né? Sendo que a grande maioria, 80%, são solitárias, onde cada fêmea cuida de sua vida, construindo ninho, fazendo a postura, a alimentação, e não vive em sociedade, 80%. Além disso, 15% são parasitas, né? Que botam ovos, onde as larvas alimentam-se de hospedeiros e não fazem polinização. E 5% entra aonde se incluem as abelhas apis mellíferas, que a gente tem mais estudado aí durante o curso. Ou seja, a menor parte do todo, que é a abelha social. O que é a abelha social? São abelhas com diferentes graus, né? Normalmente dividido aí entre rainhas, zangões e operárias, né? Daí, dentro das operárias, a gente tem a diferenciação aí, divisão de trabalho, né? Tem a soldada, a coletora, a que faz a limpeza da colmeia, né? Mas é uma minoria entre as abelhas, é uma minoria aí que vive em sociedade, tá? A grande maioria é solitária. Daí tem esse site aqui muito bom, quando a gente for entrar mais especificamente em abelhas indígenas, né? Ou abelha sem ferrão, que fala, a gente vai estudar mais em detalhes essas abelhas aí que são as meliponídeas, né? Diferente da nossa apis. A apis é comercial. Ele tem todas as meliponídeas aí, a gente vai estudar ela mais para frente um pouco. Aí a gente vê elas, olha, muitas constroem ninho no solo ou no tronco de árvores, né? Mas esse site aí é muito bom, WEB-BE. Quem quiser entrar depois, né? Vou até abrir aqui já, ó. Você entra ali no, no buscador, digita WEBE
Dali aparece em ordem alfabética, né? As abelhas, né? Daí você vai por letra ali, por exemplo. Vamos ver aqui. Letra F tem a feiticeira. Feiticeira é o nome popular. Daí você entra ali, né? Vamos ver como tá. Feiticeira. Feiticeira. Daí aparecem as fotos dela lá, né? Aí tem o ninho dela, a feiticeira, tá? O ninho dela, como que é? A espécie é Trigona recursa, né? Foi descrita lá em 1963. Enfim, nesse site aí tem todas as abelhas meliponídeas, né? Por exemplo, você vem aqui em J, Jataí, vai ter duas Jataí, tá? Jataí normal e Jataí da terra. Jataí é bem conhecida, né? Aqui a fotinha dela, aqui a rainha, a entrada ali do ninho delas, o ninho por dentro, tá? Então esse site é muito legal. web.org.br. Ele tem todas as indígenas, né? Mas e qual a importância das abelhas, né? Coleta de água, resina, óleo, tem tudo ali no site. Forrageamento, coleta de pólen, néctar, local de nidificação. Significa isso, o local onde é feito a deposição dos ovos, né? Alguns são na terra, a maioria em troncos. Tem diversos exemplos aí. A contribuição, uma colmeia comercial, sempre que fala comercial é a nossa famosa Apis mellifera, né? Tem ao redor de 50 mil abelhas, das quais 20%, ou seja, ao redor de 10 mil, em fase de coleta. Dessas daí, 20% coleta pólen, ou seja, 2 mil das 50. 2 mil coletam pólen. As outras 8 mil coletam néctar e água. Cada abelha realiza 6 viagens por hora, ou 48 viagens por dia, né? Totalizando 96 mil viagens por dia por colmeia, para levar o pólen. Ela visita em média 5 flores por viagem, ou seja, ao total, visitam 480 mil flores por dia. Uma colmeia aí com 50 mil abelhas, tá? Então, das 50, 10 mil são as coletoras. Das 10 mil, 2 mil coletam apenas pólen, tá? E desse total aí foram visitadas 480 mil flores por dia. Por dia. Ou seja, a vida dela é fazer a polinização, né? Calcula-se que o valor econômico gerado através dessa polinização é 153 bilhões de euros. E no Brasil, em 2012, estima-se que 30% da produção total de 45 bilhões de dólares produzidos pela agricultura foi feita, né, foi produzido via polinização de abelhas, tá? Algumas culturas são fundamentais, algumas elas ajudam. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que na soja, se você tem um apiário por perto, a sua produção aumenta em 80%, certo? Mas, por exemplo, na produção de guaraná, elas são essenciais, produção de acerola, caju e goiaba. Morango não só ela aumenta a produção,
como melhora a formação. Então, esses frutos irregulares aqui não foram polinizados, tá? Lembrando que morango é uma abelhinha pequena, esqueci o nome dela, mas ali para frente vai ter. Em oleaginosas, ela aumenta a produção de óleo de 9 a 27%. Então, tem muitos estudos aí, né? A falta de abelha, vai vendo, reduz a produção de melão, melancia, maracujá e maçã entre 70% a 80%. A produção de melão ela é muito importante. A produção de tomate aumenta a qualidade e o número de frutas do tomateiro. Porém, é o que a gente viu no início. Atualmente, tem se constatado muito o quê? Mortandade de abelha, desaparecimento, né? Então, os cientistas, no início, questionaram isso. Pode ser o quê? Patógenos, estresse ambiental, nutrição, que está afetando elas? Ou seria pesticidas, né? Então, aí foram feitos diversos experimentos, né? E esse daqui chegou à conclusão que de um total de vamos ver aqui quantas. Enfim, ele não falou o número, mas desse experimento aqui, que estudou a morte de abelhas em São Paulo e Santa Catarina, apenas 2 casos foram o quê? Foram devido a parasitas, né? Foi o quê? Algum da morte da abelha devido a parasitas. Ou seja, tirando esses 2 casos, eles notaram que o que realmente matou as abelhas, eles analisaram os fatores. Elas estão morrendo por causa da nutrição, manejo errado, patógenos, parasitas ou o efeito de agrotóxicos? Apenas 2 casos foi devido a patógenos. O resto foram todos devido a efeito de agrotóxicos, certo? Então, nesse estudo aí que mostrou que realmente são os agrotóxicos aí que estão matando essas abelhas, né? O total de casos analisados, apenas 2 foi devido a patógenos ou parasitas. O resto foram todos devido ao veneno, né? Aos inseticidas aí. No Brasil, em 2009, foram consumidas 733,9 milhões de toneladas de agrotóxicos. Ou seja, nós somos o maior consumidor do mundo de agrotóxicos. Isso em 2009. Em 2000, até 2012 já houve outro crescimento, né? Entre 2009 e 2012, 16% de aumento desse consumo aí. Dentre os agrotóxicos consumidos, em primeiro lugar, herbicidas, aí 120 mil toneladas, né? 130. Em segundo lugar, inseticidas ali, 90 mil toneladas de inseticidas, né? Então, esse daqui é o que realmente vem prejudicando as abelhas. Também fungicidas, acaricidas, né? E outros aí, formicidas, bactericidas.
Mas são os herbicidas e os inseticidas as duas maiores classes de veneno consumido, né? São produtos. Aí você tem as classes, muito perigoso, não perigoso, né? E no caso das abelhas, esses agrotóxicos agem dando dois efeitos. Ou eles matam elas, né, em doses letais, ou efeitos subletais, tá? Esses efeitos subletais resultam em quê? Dificuldade da abelha de retornar à colônia, né? Então, às vezes a abelha não morre, mas ela acaba não conseguindo voltar. Ela fica o quê? Fica com problema de percepção gustativa, olfatória, atividade locomotora, não consegue reconhecer os outros indivíduos, acaba não voltando à colônia e vai morrer por aí, tá? Então, às vezes mata, mas às vezes só desorienta a abelha, né? Aqui o tanto de abelha morta é próximo à caixa, né? Tudo isso aqui devido a veneno, né? Agrotóxicos. Aí foi estudos que fizeram, né? E você tem casos aí que são enormes, tá? Esses estudos aqui vai até 2014, mas começou em 2013, né? Então, casos aí de mortandade mesmo, 70 colmeias, 40, 70, 2014, 200 colmeias, né? Há esse problema aí realmente, né? Infelizmente, há esse problema aí, excesso de inseticida. Daí criaram um site que chama-se Bee Alert, para quê? Esse site aqui foi feito para denunciar, né, excesso de mortandade nas abelhas. Então, de 2013 a 2016, foram registrados 61 casos, com a morte de 5.101 colmeias. No Brasil, mortandade de abelhas, São Paulo, depois disparado maior, né? Mas também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, alguns casos aí também na América Central e Uruguai e tal, né? Mas o Brasil é o grande campeão. É o campeão de consumo de inseticida, né? De herbicidas. E, por consequência disso, é o campeão de mortandade de abelhas, devido a esse consumo em excesso. Aí alguns estudos que foram feitos, né? E outros estudos aí, né? Então, quando a gente fala em abelha, a gente sempre lembra da Apis, né? Apis mellifera, tá? Mas, por exemplo, em laranjas, né? Pomares de laranja, fizeram um estudo, perceberam o quê? Tudo bem, a Apis mellifera foi a campeã, 46%. Mas outras também, ó, tetragonisca, a trigona, que são a jataí, né, se eu não me engano, a outra acho que é Orosul, né? O nome não lembro, mas a plebeia, certo? Então, não é só a Apis mellifera, tá? A Apis mellifera, aliás, não chega nem à metade, né? No caso, a gente aqui está falando só de laranja, tá? Então, a Apis é importantíssima, mas não chega nem à metade. Por quê? Porque tem todas essas indígenas aí que também participam da polinização. Quando você aplica inseticida, você mata todas, né? Não mata só a Apis, mata todas elas. Aí alguns estudos falando das nativas, que são as meliponídeas com relação à Apis, né? E outros estudos aí que fizeram na onde foi detectado o quê? 35, fizeram com a abelha, e foram detectados 35 diferentes pesticidas que causaram a morte dessas abelhas. Foi analisado o pólen, né? Analisou o pólen aí, 35 diferentes
pesticidas foram detectados nesses pólens aí, né? Então, é um problema, infelizmente, aí já é um problema recorrente, né? Eu vou passar aí agora uma reportagem falando exatamente desse problema, né? Da morte das abelhas por inseticida. Você já deve ter ouvido falar que as abelhas estão morrendo e que isso representa um perigo para a humanidade. Mas você sabe dizer por quê? Sem abelhas, sem alimentos, sem agricultura. Das 85 culturas que dependem de polinizadores, as mais importantes do Brasil, isso teria um valor de 12 bilhões de dólares. E muitas vezes a gente, quando mostra isso aqui, diz, nossa, olha que abelha bonita, isso é abelha. Eu achei que era mosca. E aí vai lá e aplica o veneno. Há alguns anos, cientistas notaram que o número de abelhas estava diminuindo em vários países. A situação é preocupante, porque elas são fundamentais para o processo de reprodução de muitas plantas. Algumas chegam a ser totalmente dependentes desses animais. Então, deu para ver que existe até o problema do agricultor achar que é um parasita, que achar, não, achei que era uma mosca que estava o quê? Parasitando, né? Ele vai e aplica veneno. Na verdade, é uma coitada de uma abelha indígena que está polinizando, está ajudando ele, mas às vezes por não conhecer, né? Não conhecer essas abelhas aí, realmente tem algumas que parecem mosca mesmo, daí eles vão e aplicam o veneno na própria abelha que está polinizando. Que a queda na produção de alimentos pode representar para um país que, como o Brasil, vive da agricultura. Isso sem falar na segurança alimentar de todo o planeta. Preocupados, especialistas em meio ambiente, representantes de agricultores e de criadores de abelhas debateram o problema na Comissão de Agricultura do Senado. É o que você vai ver agora no Em Discussão. 3/4 dos principais alimentos cultivados no mundo dependem das criaturas mais desapercebidas, os animais polinizadores. O que é a polinização animal? É quando o animal carrega o pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina da mesma flor ou de outra flor da mesma espécie. Isso resulta na fertilização e na produção de frutos e sementes. Há 2 tipos de animais polinizadores, manejados e silvestres. Os polinizadores manejados incluem as abelhas melíferas, assim como as mamangavas, as abelhas indígenas e as abelhas solitárias. O valor destes heróis polinizadores para a produção agrícola chega a 500 bilhões de dólares a cada ano. Muitas culturas agrícolas com valor comercial se beneficiam da polinização animal e lideram como produtos de exportação tanto nas regiões desenvolvidas como nas subdesenvolvidas, trazendo empregos para milhões de pessoas. O volume de cultivos que dependem das abelhas aumentou 300% nos últimos 50 anos. Mas, na Europa e na América do Norte, o número de espécies de polinizadores declinou e algumas estão ameaçadas de extinção. Esta é uma ameaça a milhões de empregos e bilhões de dólares em alimentos. Esse é um problema de todos nós, para gerações futuras, para a manutenção da biodiversidade, e agradeceria muito se puder haver um apoio aqui do Senado para as políticas públicas que estão em desenvolvimento. Quando a gente pensa em termos do Brasil, o trabalho de Janine e colaboradores, em 2015, avaliou que das 85 culturas que dependem de polinizadores, as mais importantes do Brasil, isso teria um valor de 12 bilhões de dólares. Então, a gente passa a entender por que a polinização e os polinizadores têm preocupado e tem sido um assunto tão caro para diversos governos ao redor do mundo. Nós temos plantas, por exemplo, o melão é um cultivo importante no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, para exportação, mas é uma planta totalmente dependente de polinizadores, tanto que ninguém planta melão sem introduzir colmeias de abelhas na área, porque todas as variedades possuem flores masculinas e flores femininas. Então, os sexos estão separados, você precisa de alguém que leve. O pólen é viscoso, não fica em suspensão no ar, então precisa do agente para levar. Se você não tiver polinizador em área de melão,
você não produz quase nada, prejuízo total. Tem algumas polinizações que mudam a natureza da planta. Por exemplo, pimenta. Uma pimenta picante, uma pimenta sobre, pimenta de cheiro, é a polinização que vai fazer com que aquela que é de cheiro fique picante e a outra mantenha ou fique mais forte. É o processo de polinização que faz isso? A polinização transfere as características genéticas porque aí desses muda, indivíduos. Sim. Mas por uma posição natural, né? Sim. É natural. Saindo das espécies vegetais e vendo o cultivo como um todo. Como é, então, que essa polinização beneficia? A maneira mais conhecida é pelo aumento da produtividade. Né? Quando se fala em polinização, a pessoa, se eu tiver polinizador, vai aumentar a minha produção de maracujá, de caju, de café, de tomate, etc. Né? Mas a polinização pode beneficiar de outras maneiras, dependendo da cultura. Por exemplo, melhorar a qualidade do fruto. Esses frutos deformados que vocês estão vendo, de pimentão, de maçã, de morango, eles foram polinizados, só que eles não foram polinizados adequadamente. Então, para que eu tenha um fruto bem formado, eu preciso que aqueles óvulos, a maioria deles, seja fertilizado por um grão de pólen, que isso estimula o desenvolvimento do ovário e faz com que o fruto desenvolva adquirindo seu formato comercial, o formato natural. Então, num caso desse, é óbvio que o agricultor que produz essa fruta deformada, ele pode produzir a mesma quantidade do outro, mas ele vai receber bem menos, porque esse fruto deformado, ele não vai ser um fruto de mesa. Ele vai, no máximo, para a indústria, ser processado, para a gente não ver a cara dele, né? Não ver que o bichinho é feioso. Entendeu? Então, isso tem um valor menor. Sabia que as abelhas podem ajudar a reduzir o desmatamento? Tudo tem a ver com produtividade. Em plantações de canola, mamona ou de girassol, como essa aqui, por exemplo, a polinização ajuda a aumentar a quantidade de óleo nas sementes. E nas lavouras de soja, aumenta o número de sementes em cada vagem. Muita gente pensa que a abelha não pode beneficiar a soja. Na década de 2000 a 2009, nós tínhamos uma produção mundial de soja tendo crescido 36%, mas mais de 80% disso era devido ao aumento de área plantada, ou seja, desmatamento de novas áreas para cultivar, ao invés de aumentos em produtividade. Essa produtividade tinha crescido apenas 6% em função de aumento de produtividade. Então, nós fizemos um trabalho em que nós tínhamos áreas em que a soja era engaiolada, ou seja, ela teria que se autopolinizar sozinho, áreas que ela ficava aberta, então recebia polinizadores nativos, os polinizadores silvestres, e áreas em que se introduziu o colmeia de apis. Então, além dos polinizadores silvestres, você tinha as apis melíferas na área. E como vocês estão vendo, nas áreas abertas, ou seja, com polinizadores nativos, nós tivemos um aumento de 6%, e nas áreas que introduziam as apis, nós tínhamos um aumento de 18%. Então, isso mostra... Então, aí a importância, né? Para a soja, ninguém fala, puta, soja é uma das culturas mais pulverizadas que existe, né? Mas aí quando você introduz a colmeia dentro da plantação, 18%. Não é brincadeira, não. Mostrando claramente o papel desses polinizadores. Isso na mesma área, com o mesmo investimento. E o mais interessante é que, quando a gente vai ver de onde vem esse aumento, né, apenas 9,9% se deveu ao aumento de vagens, ou seja, vagem com uma semente. Nessas plantas, nessa situação que produziu mais, você teve um aumento de quase 10% no número de vagem com uma semente. Vagens que nas situações anteriores não vingavam. Mas o mais importante é que os polinizadores aumentaram em 23%, né, as vagens com 3 sementes. Então, isso explica por que você teve aquele aumento de produtividade. Ou seja, vagens que vingariam 1 ou 2 sementes passaram a vingar as 3 sementes dentro, aumentando a produtividade. Não aumentou o número de vagens, mas aumentou o número de sementes, então aumenta a produção. Certo? Então, isso, se a gente transferisse isso em termos globais, nós teríamos uma produção extra de 179 quilos por hectare na área aberta, né, o que dava mais de $59 por hectare. Tá? E jogando isso na produção mundial, ou seja, em toda a área plantada com soja, mais de $6 bilhões. E quando a gente introduziu as apis, aumentando ainda, ajudando os polinizadores nativos, esses valores sobem a coisas até cerca de $17 bilhões. E o mais importante é que, para atingir esses números de produtividade com a produtividade normal, se teria que desmatar de 12 a 18,7 milhões de hectares. Então, isso é um exemplo típico de como o polinizador pode ajudar, não só no aumento da produtividade, ajudar a agricultura, mas, ao mesmo tempo, ajudar a conservar o meio ambiente, né? E mostrar que é possível, sim, a agricultura conviver com a sustentabilidade
com os polinizadores silvestres e com o meu ao redor. Fizemos esse trabalho ensacando flores no Nordeste, num algodão que já é um algodão orgânico. Na Paraíba ele é todo exportado, são áreas de pequenos produtores. Foi onde a gente conseguiu fazer esse experimento, onde nós deixamos flores abertas à visitação e flores ensacadas. E esse dado, então, ele comprovou pelo experimento que realmente as abelhas são importantes na polinização, porque os dados se repetiram. Tivemos capulhos mais pesados, tivemos 12 a 16% a mais de fibra, 17% a mais de sementes no fruto. No caso do pequeno produtor na Paraíba, é importantíssimo, porque eles usam o óleo e usam torta dessa semente para alimentar animais. E tivemos também sementes mais vigorosas. Fizemos um teste de viabilidade e as sementes deram plantas mais vigorosas. No campo, um desafio. Enquanto a polinização natural aumenta o lucro do agricultor, o uso de agrotóxicos em quantidade e horário inadequados acaba matando os insetos polinizadores. Para especialistas, falta conhecimento e diálogo. Para criadores de abelhas, falta incentivo do governo. Nós, o segmento representativo das abelhas, Confederação Brasileira de Apicultura, onde estão inseridos as apis, abelhas com ferrão, e as melípanas, abelhas sem ferrão. Realmente, o grande, sinceramente, o que eu posso dizer para vocês, o grande prejudicado nesta causa que nós estamos aqui discutindo. Quando eu digo grande prejudicado, porque os fatos já narrados aqui, nós estamos desaparecendo. E com certeza não só os animais, as abelhas, mas o ser humano também, com certeza irá junto. Não tenhamos dúvidas, e aqui eu quero ser prático, é veneno. Desaparecimento da abelha, por mais que queiram justificar, o princípio primordial são os agroquímicos. Mas aí também seria muita hipocrisia de eu estar aqui também, dizendo que nós também teríamos que, de um dia para uma noite, acabar de existir veneno. Nós temos que ter a racionalidade de chegarmos a uma diretriz de, não diria de convivência, mas que pelo menos o lado animal ele fosse mais preservado. E dentro dessa concepção a gente vem vivenciado, senador Lazier, infelizmente as políticas públicas do nosso país para apicultura e meliponicultura não existem. E é justamente isso. No dia que nós formos enxergados como políticas públicas, volto a clamar a este poder legislativo para que comece a visualizar a redenção da miséria do Nordeste brasileiro e também a redenção da miséria dos estados brasileiros voltado para a agricultura familiar, ela passa pela apicultura e pela meliponicultura. Outro dado também alarmante, senador Lazier, nós somos o maior consumidor mundial de veneno do mundo. E aí, quando nós nos deparamos diante das indústrias dos agroquímicos, que aqui tem todo esse benefício, e a gente nos depara com isenção de impostos, com isenção de impostos, e quando nós chegamos para o nosso segmento, praticamente, nós não chegamos a nada. Eu vim contar aqui um pouquinho... Então, ele foi bem claro, É o maior consumidor de veneno do mundo, infelizmente, é o Brasil. E isso acaba tendo, obviamente, que o efeito nas próprias abelhas, não só nas abelhas, no próprio mel que a abelha produz, Como é que a indústria dos defensivos agrícolas enxerga que a gente deve contribuir com esse tema? A missão do Colmeia Viva é promover o uso correto de defensivos agrícolas na agricultura brasileira para proteger os cultivos e contribuir na garantia do direito de alimentação das pessoas, respeitando a apicultura, protegendo as abelhas e o meio ambiente. Aqui tem um princípio nosso dentro da indústria que é a questão da complementaridade. Para nós, a polinização, tanto a polinização quanto o emprego de defensivos contribui para a produtividade e a qualidade de consumo dos frutos, dos alimentos. Se, por um lado, a polinização favorece a origem e o desenvolvimento dos frutos, por outro, o desenvolvimento agrícola possibilita o consumo em larga escala, visto que protege as culturas de pragas, fungos e plantas daninhas. Quero só fazer aqui uma analogia dos contrastes entre as cadeias. Defensivos, empresas altamente capitalizadas, perfeita organização, políticas públicas favoráveis.
Agricultura, empresa altamente descapitalizada, excelente organização. E aí, quando nós chegamos na nossa representatividade, apicultura, organização fragilizada, instituição descapitalizada, não existe políticas públicas. Olha o reflexo do segmento, da importância que ele é para este país e que nível nós chegamos. E aí vem aquela história, sem abelhas, sem alimentos, sem agricultura, sem agroquímicos. Vejam, pessoal, essa triangulação. Não adianta querermos sermos mais espertos do que os outros, que vamos estarmos todo mundo na mesma vala, não sobrando nada. Em outubro de 2017, nós lançamos o compromisso público até 2020, com ações e metas para cumprimento ao IBAMA e ao Ministério da Agricultura. Essas iniciativas estão focadas nessas metas e em bandeiras que olham para públicos diferentes. Esse é um conceito também importante. A questão de abelhas, ela perpassa por toda a cadeia produtiva da agricultura, pelos insumos, pelos apicultores, pelos acadêmicos, pelos órgãos reguladores. Então, a gente faz um esforço para organizar o nosso trabalho olhando para esses públicos. As nossas boas práticas estão organizadas em cinco pilares, que são as técnicas amigáveis às abelhas, o incentivo à visitação de abelhas nas culturas agrícolas, localização segura para a instalação dos apiários, medida de proteção, manejo apícola e comunicação entre agricultor e apicultor. Eu estou aqui representando também o Sindiveg, que hoje representa 98% do mercado dos defensivos agrícolas, e na nossa iniciativa Diálogos, como mensagem final, eu gostaria de deixar claro que a gente sempre traz também o setor produtivo. Para a gente olhar o que a indústria tem que fazer, a gente precisa trazer os agricultores dos diversos segmentos, os apicultores que estão com a gente dialogando constantemente, a cadeia produtiva, enfim. Esses defensivos agrícolas que a senhora representa fogem da crítica que há pouco nos falou aqui o professor José Brito? Esse é um assunto bastante longo e complexo, tem bastante coisa a ser feita, mas a gente sabe que muitas das questões que ele colocou estão bastante endereçadas. É uma preocupação do setor, a questão de mortalidade, por exemplo, a questão da regulamentação que ele colocou com moléculas mais amigáveis e cenários mais amigáveis. É um trabalho que a gente vem com muita transparência e proatividade trabalhando para isso também. Então, estão sendo olhadas sim. Em 2016, saiu na revista Science esse artigo, denominado 10 políticas para polinizadores. É um artigo que, inclusive, tem como autores a doutora Carmen, a doutora Blandina, que, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente. Mas esse artigo colocava 10 políticas, ou seja, 10 ações que os governos poderiam fazer para salvaguardar os polinizadores e o serviço de polinização. Entre essas 10 políticas, a primeira delas era aumentar os padrões regulatórios de agrotóxicos, entre outras políticas sugeridas. E nós demos um primeiro passo na direção de seguir essa recomendação, quando no ano passado, em fevereiro de 2017, nós publicamos a Instrução Normativa número 2, que é a primeira norma dentro de todo o arcabouço legal relacionado à regulação de agrotóxicos, que traz requisitos e procedimentos para a avaliação de risco desses produtos para os polinizadores. Bom, por que falar então em avaliação de risco? Durante muito tempo, os produtos foram avaliados pelo IBAMA somente com o enfoque do perigo. Com a instrução normativa, a gente deu um passo para passar a avaliar o risco. Para tentar deixar um pouco mais claro qual é a diferença entre um conceito e outro, eu trouxe aqui o exemplo da toxina botulínica, que é uma das substâncias, é tida como a substância mais letal que existe, mais tóxica que existe. Então, uma quantidade de 20 nanogramas, então, uma nanograma é 1 miligrama dividido por 1 milhão, então é uma quantidade muito pequena que é capaz de matar uma pessoa de 50 quilos. Porém, nós utilizamos a toxina botulínica para tratamentos estéticos, que é o famoso Botox. Talvez muitas pessoas aqui já tenham feito uso dessa tecnologia. Então, como explicar que uma coisa tão perigosa, tão letal, tão mortal, possa ser utilizada dessa forma? Com a avaliação de risco, nós somos capazes, sim, de chegar a certas recomendações que são seguras. Então, os produtos poderiam ser utilizados naquela condição sem causar um dano aos polinizadores. Sabe quantos tipos de abelhas temos no Brasil? São milhares.
algumas nem são reconhecidas como abelhas. Especialistas reclamam que falta conhecimento sobre insetos polinizadores em geral. E sem conhecimento, fica difícil proteger. Nós temos cerca de 3.000 espécies no Brasil, cerca de 1.700 descritas, entre solitárias, sociais, semissociais, grandes, pequenas, microabelhas, nanoabelhas, ainda a gente vai chegar lá. Nós só estamos falando de abelhas. E os outros polinizadores? E os morcegos, as moscas, as borboletas, todos os outros que aonde eles estão? Qual é o monitoramento dessas abelhas? Aonde tem concentração, inclusive para que se possa fazer políticas, para que a gente possa ter ações público-privadas que venham a levar à conservação dessas. E aí também temos outras perguntas. Onde estão nossos apicultores? O censo colocou uma questão agora dedicada aos apicultores. Pelo menos a gente vai começar a ter ideias, aí tem uma ideia do volume de apicultores que nós temos no país. Os meliponicultores, os apiários, as colmeias, a gente precisa ainda de informações que vão servir de subsídios a um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, assim, esse é um trabalho que a gente divulgou, começou, é público, 100% público, tentando juntar, pelo menos sobre as abelhas, a professora Carmen citou, sobre as abelhas descritas, aonde todas as bases públicas de informação, inclusive com fotos. Então, assim, muitas vezes a gente, quando mostra isso aqui, diz, nossa, olha que abelha bonita, isso é abelha, eu achei que era mosca. E aí vai lá e aplica o veneno. Então, são coisas, e mesmo também dados científicos sobre esse sistema de informação de interação abelhas-plantas. Então, de fato, nós temos muita informação, mas a gente tem carência ainda de muita informação básica. Apicultura, tudo está ainda por fazer. O maior patrimônio sendo destruído, baixos índices de formalização, faixa etária avançada, então nossos apicultores já estão chegando na faixa etária, nós não estamos vendo a questão da renovação por conta de todos esses descasos que estamos vivenciando. As ações têm que ser para ontem, não é nem para médio nem para longo prazo, porque nós estamos nos exaurindo, nós estamos nos acabando e não sabemos o dia de amanhã, não quero nem dizer a próxima geração, somos nós. Eu acho que nós temos que transformar isso aqui em algo prático. Temos que transformar isso aqui num projeto de lei, que num primeiro momento não pode assambarcar tudo. O senhor disse há pouco, tudo está por fazer. Ora, isso é um mundo. Não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. Então, por isso eu lhe peço, algo viável, próximo, prático, por onde se começar? Primeiro ponto, a questão dos agrotóxicos junto às nossas abelhas, que são os polinizadores. Temos que ter uma ação, como eu sempre falo, é para ontem. Nós queremos também a identificação de onde é que nós estamos. Nós não temos isso. Inclusive, já trabalhamos junto com o Ministério da Agricultura, dialogamos, não trabalhamos, já que ele não tem essa capilaridade de ação por ter número de técnicos suficiente, que a gente possa ir para os estados. A questão dos órgãos estaduais que trabalham a questão da vigilância. E aí essa identificação é fundamental. Isso é um ponto discutido. Outro ponto também dentro das políticas públicas, a recuperação das áreas degradadas, incorporando a questão das abelhas. Outro ponto fundamental. E a questão da assistência técnica e o crédito para apicultura e meliponicultura. Apesar de nós conversarmos com os gerentes dos bancos, conversar com o superintendente, eles falarem, esta política já existe. Mas quando nós chegamos nas agências, os gerentes dizem, olha, aqui não tem recursos para isso. Então, esta efetividade da ação que se coloca no papel, que é isso que nós buscamos, para que, no mínimo, começamos a vislumbrar e ter uma ação, pelo menos visualizada, dentro de uma conjuntura de políticas públicas, como eu frisei e repito. Na hora que nós formos enxergados dentro dessa concepção, realmente a qualidade de vida desses cidadãos do campo, com certeza, será revolucionada. Os nossos apicultores estão interessados em ganhar dinheiro com o serviço da polinização e não só a produção de mel, né? E outros produtos, né? E, então, eu acho que chegou o momento, senador Cassol e senadora Ana Amélia, do Congresso nos ajudar. A gente precisa de políticas públicas para promover. A ciência fez a sua parte, nós temos bastante informação. Internacionalmente, temos decisões da ONU, da FAO, para nos respaldar.
falta internalizar essas políticas. Temos na nossa legislação duas leis que a gente pode fazer uso. Então, não é o caso de criar uma lei nova. Essas duas leis, elas vão nos ajudar a promover essa diversidade de disponibilidade de ambientes e também precisamos implementar mecanismos de apoio aos produtores para incentivar os produtores a mudar de um modelo de agricultura agressivo, né, para um modelo de agricultura mais sustentável, né? E essas duas leis que eu quero falar, uma é o Código Florestal. Gente, nós temos o CAR, que é um diagnóstico da situação da propriedade. E, através do CAR, nós podemos chegar nesse programa de regularização ambiental, onde nós podemos fazer uso das espécies de interesse apícola, que vão promover locais de nidificação e alimentação, já nessa planejamento do agricultor. Olha que ferramenta fantástica. A outra lei que nós já temos, que é a Política Nacional de Agricultura e Produção Orgânica, ela está voltada para os pequenos produtores, mas ela tem, pelo menos em 2 eixos, 3 metas que cabem como luva nas medidas de proteção aos agricultores, aos polinizadores. Uma que é a criação do Programa Nacional de Insumos à Produção Orgânica, que as grandes empresas que também produzem inseticidas sintéticos também têm interesse em produção de biológico, tá? E isso aí já está em curso. A outra é o Pronara, que é a redução do uso de substituição de insumos. E o outro eixo, que é promover ações de apoio à conservação e restauração ambiental. Se destrinchar aquela meta 13, é tudo o que os polinizadores precisam. Bom, de nossa parte, a nossa leitura é que a gente sempre acredita que a gente pode servir de estímulo à cadeia de distribuição. Então, a nossa leitura, bem na linha do que a Ana disse, que é realmente o desafio da teoria e da prática, é sempre ampliar o diálogo, ampliar o debate. Tem elos da cadeia que não estão presentes aqui, que precisam ser chamados ao debate. A gente tem feito esse esforço como indústria também para levar para o campo, incluindo as entidades de fiscalização nos estados e isso não existe? Não existe fiscalização? Existe regulamentado, mas a gente sabe que precisa ser incentivado. Sim. Então, acho que se fosse um ponto para levantar, que talvez não seja uma política de texto, mas uma política para ser incentivada, é a questão da fiscalização. Várias pessoas tocaram num ponto importantíssimo, que é a comunicação do que já tem de conhecimento com o produtor e com o apicultor e o meliponicultor. Nós precisamos de um elo entre esses grupos. Eu acho que a única maneira é ter uma assistência pública capacitada em todos os estados, com capilaridade, fazendo esse elo entre a Embrapa e as universidades que estão gerando o conhecimento e o produtor rural e o apicultor meliponicultor. O tema não se esgota aqui, repito, e se percebeu que o assunto de polinização é muito mais importante do que se poderia imaginar. E na medida em que fazemos uma audiência pública de quase 4 horas, nós estamos ajudando a popularizar, a difundir, a despertar interesses, porque isso diz respeito a alimentos. E sem alimentos nós não vivemos. Cientistas alertam que é urgente divulgar a importância da polinização para a sociedade. Eles chamam a atenção de autoridades para práticas predatórias de agricultura e de mineração intensivas. É realmente necessário produzir tanto? Os estudiosos nos lembram que tudo está interligado e que da saúde das abelhas depende o nosso bem-estar. A gente se vê no próximo tema em discussão no Senado Federal. Então, o que a gente percebe é o quê? É o excesso de agrotóxico, né? Que acaba prejudicando a abelha a curto prazo, mas a um prazo maior acaba prejudicando os próprios produtores, porque muitos alimentos ali dependem da polinização. O excesso de inseticida, agrotóxico, vai matar essa abelha, no curto prazo vai prejudicar os apicultores, mas num prazo maior vai se voltar contra os próprios produtores rurais, porque os alimentos dependem da polinização, né?